Salmo 84 é um salmo tão lindo da Bíblia, é um salmo que todo mundo que lê o livro de Salmos ama esse salmo aqui na palavra de Deus, Salmo 84. Vamos ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém. Senhor, como é bom nós lermos a tua palavra, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo, transforma a nossa vida, enche o nosso coração, Senhor, nesta noite com a tua unção, com o bálsamo do Senhor de cura para cada pessoa nesse lugar, cada pessoa em sua casa. Fala conosco, Senhor, nesta noite, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meu amado. Se você pudesse agora aí no seu lugar, né, fechar os teus olhos e pensar assim, bom, onde é que eu gostaria de estar neste exato momento? Onde que eu gostaria de estar? Muitos de vocês vão pensar, puxa vida, pastor, eu gostaria de estar agora lá na praia. Né? Eu gostaria de estar agora em um restaurante muito legal. Gostaria de estar agora em tal lugar, né? Eu gostaria de estar agora enfim. Perguntaram para um homem que estava lá no hospital, na UTI do hospital, para morrer, e ele chamou a enfermeira e perguntou para ela, sabe onde eu gostaria de estar agora? E ela falou, não, onde você gostaria de estar? E ele falou, eu gostaria de estar esquiando. E ela falou, puxa, que legal, você esquia? Ele falou, não, nunca esquiei, mas seria melhor do que estar aqui neste lugar. Porque onde que eu gostaria de estar? Na verdade, este salmo ele é mais ou menos sobre isso daí. Onde eu gostaria de estar? Qual seria o melhor lugar para eu estar neste momento? Eu estou no melhor lugar neste momento para a minha vida? Esse salmo aqui, alguém colocou o título nele de Saudades do Templo, porque na verdade era isto, é o desejo dos escritores desse salmo. O desejo dos escritores deste salmo era estar no templo. Estar no templo. Eles não estavam no templo agora, estavam em outro lugar. Cada um deles estava na sua cidade, mas eles escreveram de um lugar fora de Jerusalém. Mas o desejo deles, dos escritores aqui desse salmo, não era estar naquele momento na sua cidade. O desejo deles naquele momento era estar lá no templo. Que saudades do templo. Talvez seja o desejo de algumas pessoas que estão em casa aí, que não puderam voltar para a igreja durante a pandemia. E hoje de manhã eu conversei com uma pessoa e ela falou, pastor, depois de 1 ano e 7 meses, 6 meses, eu estou de volta à igreja. Ela falou, eu chorei o tempo inteiro. Às vezes o desejo de estar ali naquele lugar era o desejo que o escritor do Salmo 84 ele tinha. Agora, esse salmo ele tem uma história
por trás dele, porque ele é dado como autor aqui, os filhos de Coré, ou os filhos de Corá. Spurgeon e Calvino achavam que Davi tinha escrito esse salmo, mas na verdade quem escreveu esse salmo são os filhos de Coré ou os filhos de Corá. Coré e Corá são a mesma pessoa. O interessante é que quando você vai ler a história de Coré, não é uma boa história. Coré, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, ele trabalhava lá no tabernáculo, mas chegou um dia que Coré, ele pensou o seguinte: eu não estou satisfeito em fazer o que eu estou fazendo, eu quero mais para a minha vida, eu quero fazer alguma coisa mais relevante do que aquilo que eu estou fazendo. E aí então ele olhou para Moisés, que era o líder lá de Israel, e Arão, que era o sumo sacerdote, e ele falou o seguinte: eu quero a posição dele, eu quero este lugar que Moisés está, eu quero este lugar que Arão está, eu não quero apenas ficar aqui trabalhando no tabernáculo, eu quero uma posição maior. E Coré, então, ele reuniu 250 sacerdotes, ele levantou uma rebelião contra Moisés, ele se juntou com outros dois homens chamados Nadab e Coré, Nadab e Abiú, Nadab e Abiú. Enfim, ele se juntou com outros homens e levantaram uma revolta em Israel contra Moisés, dizendo o seguinte para Moisés: não, não é só você que é santo aqui em Israel, não. O Senhor fala através de todos, o Senhor não fala através de você apenas, o Senhor também fala através da gente. E quando levantou isso daí, Moisés falou para ele: Coré, olha, você não percebe que vocês têm uma função muito importante? Não é coisa pequena o que vocês fazem. Sabe o que você é poder servir no tabernáculo, você poder arrumar as coisas no tabernáculo, você poder ser levita no tabernáculo? É uma coisa muito importante aos olhos de Deus. Mas eles falaram para Moisés: não, nós não queremos isso daí, nós queremos um lugar maior, você não é melhor do que nós, você quer ser melhor do que nós. E então levantou uma revolta contra Moisés e Arão. Mas a Bíblia diz que isso desagradou a Deus, isso deixou Deus muito bravo com eles. E Deus falou para Moisés o seguinte: manda eles todos se reunirem amanhã, e eu vou mostrar a eles, se eu não fizer uma coisa extraordinária que vai acontecer, você vai ver só. Reúna essas pessoas. E a Bíblia diz que depois, no dia seguinte, Coré e todos os outros 250 homens e os outros seus amigos se reuniram. E a Bíblia diz que Deus fez com que houvesse algo extraordinário, que a terra se abriu e engoliu a Coré e a sua tenda, e aqueles 250 homens levitas e os outros amigos dele, todos eles morreram de uma maneira trágica, morreram, a terra abriu e cobriu a todos eles, e foi algo naquele dia que evidentemente trouxe uma tristeza a Israel muito grande, porque Deus matou aquelas pessoas de uma maneira terrível, todos eles afundaram naquela terra. Mas a Bíblia diz lá no livro de Números, no capítulo 16, no capítulo 26, que os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré não morreram. Deus poupou os filhos de Coré. Aqui é uma lição para nós de que Deus, ele não imputa os erros dos pais nos filhos. Deus não imputa, não coloca sobre os filhos o peso daquilo que os seus pais fizeram. Isto também é uma lição para nós, que eu não preciso repetir os erros que os meus pais fizeram. Eu não preciso viver um tipo de vida que os meus pais tiveram, ainda que eles fizeram coisas ruins, eles fizeram coisas erradas, eles não amaram a Deus, eles não serviram a Deus, eles não andavam com Deus. Não quer dizer que eu precise viver aquele tipo de vida. Deus me chamou para uma vida diferente. Eu posso fazer na minha vida uma escolha diferente de servir a Deus, ainda que os meus antepassados não serviram a Deus. Eu posso fazer essa escolha. E na verdade foi a escolha que os filhos de Coré fizeram. Os filhos de Coré não quiseram seguir os caminhos perversos dos seus pais.
os filhos de Coré resolveram adorar a Deus e servir a Deus. E este é um salmo dos filhos de Coré. Os filhos de Coré, aquele homem que foi rebelde, aquele homem que se rebelou contra Deus e perdeu a vida de uma maneira trágica. Agora os seus filhos seguem outro caminho, um caminho de adoração ao Senhor e de honrar a Deus. E quando a gente escolhe honrar a Deus, Deus vai abençoar a nossa vida, meu amado. Deus vai abençoar a sua vida. É uma escolha que você faz. Você não é obrigado a viver debaixo de maldição de seus pais, maldição dos seus antepassados, maldição desse e daquele. Às vezes a igreja, até mesmo no meio pentecostal, é cheio de misticismos e de histórias de que... há pessoas até que acreditam, eu sei que há maldição hereditária, que às vezes uma pessoa não crente, ela herda, ela aprende culturalmente, ela herda na sua casa, às vezes uma família dominada por espíritos malignos e que acaba passando para os seus filhos, e porque eles estão ali naquele lugar. Mas quando você entrega a tua vida a Cristo, você é liberto de todas estas coisas aí. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Então se você entregou a tua vida a Cristo, você não precisa ficar com medo, porque os seus pais eram feiticeiros, e havia tantos demônios agindo na sua família, porque hoje você é uma nova pessoa, hoje você tem o Espírito Santo morando dentro de você, e hoje você pode ter novos sonhos, meu amado. Você não é obrigado a viver debaixo da opressão, do peso que um dia assolou a sua casa, a sua família. Hoje você pode viver uma vida diferente, escolher uma vida diferente. E esses homens escolheram uma vida diferente. Foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever músicas. Agora, este salmo aqui, ele também é chamado, ele é um salmo de peregrinação. O que são os salmos de peregrinação? Eu já preguei vários sermões no livro de Salmos, nos salmos de romagem, que são do 120 ao 134. Acho que eu preguei todos esses salmos aí uma vez. Mas este salmo 84, ele está dentro desta categoria de salmos de romagem também, salmo dos degraus, que é chamado. Porque eles eram cantados, esses salmos, quando os viajantes iam a Jerusalém. Então, 3 vezes por ano, Deus havia dito para eles que eles deveriam subir a Jerusalém para adorar ao Senhor lá nas festas, festa da Páscoa, tabernáculos, Pentecostes. Eles saíam das suas vilas, das suas casas, e eles iam a Jerusalém. Era uma viagem para muitos deles, uma viagem longa de 100 quilômetros, 80 quilômetros a pé. Às vezes demoravam dias para chegar a Jerusalém, e naquela época não tinha toca CD, não tinha DVD, não tinha rádio, não tinha carro, não tinha no jumento deles, né? Eles não punham o CD lá, não. Então eles iam cantando na estrada para passar o tempo, e também cantando até chegar a Jerusalém. E estes salmos que eles usavam para cantar na estrada eram chamados de salmo de romagem, o salmo dos degraus. E este salmo 84 era um deles, que fazia com que o tempo passasse, fazia com que eles se sentissem mais protegidos, porque as estradas eram perigosas, com muitos ladrões, assaltantes, e isso trazia para eles segurança, porque eles cantavam sobre Deus, eles cantavam sobre a proteção de Deus, eles cantavam sobre fé, e isso fazia com que eles se sentissem mais seguros, e era uma viagem mais agradável para eles. Então eles iam a Jerusalém cantando esses salmos, e o Salmo 84 é um dos cânticos que eles usavam nas viagens para cantar e para louvar ao Senhor. Agora, uma outra coisa interessante também que eu acho sobre este salmo é quem os escreveu. Porque este salmo fala que foi escrito pelos filhos de Coré. Quando Davi era rei de Israel, ele fez algumas coisas maravilhosas que servem para nós hoje. Ele, por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulos 25 e 26, ele estabelece os cantores lá no templo. No capítulo 25 de Crônicas, ele estabelece lá os cantores. Ele estabelece lá Asaf, Emã,
Jedutum, como chefe, líder da música em Israel. O líder de todos eles era Asaf. Você vai encontrar no livro de Salmos vários salmos de Asaf. Asaf era o dirigente de adoração lá em Israel que Davi colocou. E eles fizeram, Davi ele colocou ali algumas centenas de pessoas que o tempo inteiro se dividiam em turnos. E essas pessoas estavam ali no tabernáculo, ainda não havia o templo, estavam ali no tabernáculo 24 horas. E a Davi até fez uma outra tenda chamada Tabernáculo de Davi, em que as pessoas ficavam ali em turnos, saía uma turma, entrava outra, saía uma turma, entrava outra, saía uma turma, entrava outra, 24 horas por dia. Pessoas estavam ali naquele lugar adorando a Deus, prostrados, cantando, com as mãos levantadas, buscando ao Senhor. Ali aquele lugar estava cheio da presença de Deus pela adoração que havia ali naquele lugar. Davi ele amava tanto a Deus que ele falou: eu preciso criar algo em que as pessoas estejam, haja um lugar em que o louvor suba o tempo inteiro diante do altar do Senhor. E Davi colocou os cantores para fazerem isso daí, Asaf, Emã e Jedutum, para cuidarem desses turnos todos, para que as pessoas estivessem adorando a Deus. Mas no capítulo 26 de Crônicas, Davi ele cria o trabalho dos porteiros do templo. Ele coloca lá um grupo de pessoas, o líder deles era Salum, ele coloca lá 4 ou 5 homens, e divide 212 porteiros, pessoas que ficavam nas portas do templo, do tabernáculo, e mais tarde aqui nesse tempo do Salmo, na porta do templo. Eles ficavam ali para guardar as portas. Eles eram os porteiros da casa de Deus. Eles estavam ali nas portas para abrir as portas na hora da adoração, na hora dos serviços, na hora dos sacrifícios. Eles estavam ali para receber as pessoas que iam àquele lugar para adorar a Deus. Era a recepção da igreja. Eles estavam ali para limpar as coisas, cuidar daquele lugar, pegar o lixo que alguém derrubava ali, o chiclete que colocava embaixo da cadeira, o papel de bala que largava no chão, que não deveria largar. Os porteiros eles estavam ali nas portas, olhando o movimento. Eles estavam ali observando os adoradores que entravam. Eles estavam ali ouvindo as músicas que eram cantadas lá no templo. Esses eram os porteiros da casa de Deus. E a Bíblia diz que Davi ele estabeleceu os filhos de Coré, os coreitas, como porteiros da casa de Deus. Aquele que foi rebelde um dia, aquele que um dia se rebelou contra Moisés, que morreu de maneira trágica. Agora Davi ele coloca os filhos deles para cuidarem das portas, para estarem ali na entrada da casa de Deus. E eram 212 homens divididos em vários turnos. Eles moravam cada um na sua vila, na sua cidade. Alguns deles moravam longe de Jerusalém. E eles eram convocados algumas vezes no ano, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, dependendo das necessidades. Eles eram convocados, aquele grupo de porteiros eram convocados para servir lá no templo por 7 dias. Eles serviam 7 dias, voltavam para suas casas, para suas aldeias, para ter o seu trabalho. Alguns deles trabalhavam no campo, outros trabalhavam como ferreiros, carpinteiros, outros trabalhavam na colheita, em plantação, em colher. Eles tinham a sua vida normal na sua cidade, mas de repente chegava o mensageiro dizendo: olha, fulano de tal, Zacarias, a partir da semana que vem, ou no mês que vem, no dia tal, você se apresente lá no templo, porque vai chegar o seu turno, e você vai ser um dos porteiros do templo, durante 7 dias, e aquilo para eles era uma alegria, uma realização de um sonho, de poder ir a Jerusalém, simplesmente para servir de porteiro da igreja, porteiro do templo. Não era cantor, não era o sumo sacerdote, não era sacerdote,
Não era uma posição que era vista por alguém e fala, puxa, olha, fulano de tal canta maravilhosamente bem, ou olha, aquele é grande diante do Senhor. Não era uma posição de grandeza que tantas pessoas brigam e discutem e vivem a vida para querer conquistar posições, às vezes até no meio eclesiástico, as posições de liderança, ser o líder da denominação, briga com o outro, puxa o tapete do outro, para ocupar um cargo melhor. Não era nada de cargo melhor, eles iam lá para abrir portas do templo, para ver as pessoas entrarem, para cuidarem daquele lugar, para se alegrarem com a alegria dos outros que estavam ali para adorarem a Deus também. Isto para eles era uma honra, era uma alegria, era poder ir lá para servir a Deus, era poder ir lá no templo, viajar às vezes 2 semanas, puxando o jumentinho ou a pé em estradas perigosas, para poder ficar lá 7 dias, abrindo porta, fechando porta, catando papel, jogando lixo, simplesmente estar ali, nas portas da casa do Senhor. Quando você lê esse salmo, foi escrito pelos porteiros, mostra o coração deles. Quando você lê esse salmo e você lê as palavras, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia, suspira pelos atos do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha linho para si, eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Ele pode falar, um dia na tua casa vale mais do que 1000. Eu prefiro estar às portas da tua casa do que nas tendas da perversidade. Eles eram os porteiros que estavam nas portas da casa de Deus. E ele falou, este é o melhor lugar. Eu prefiro estar aqui na porta da casa de Deus do que no lugar de pecado, do que estar em um lugar em que traz prazeres momentâneos. Eu prefiro estar aqui, porque um dia, Senhor, nos teus átrios, eles ficavam 7 dias, um dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então esse salmo, ele é escrito por pessoas que estão com saudades da igreja, saudades de estar lá, saudades de estar no templo, saudades de estar naquela adoração, naquele ambiente, saudades de estar na casa de Deus.